carruagens virão da glória e levarão de volta minha herança. Gloriosa será essa manhã, quando enfim meus olhos verão ao Rei. As provas serão como nada, quando em seus braços irei descansar. Meu Senhor, ali eu quero estar. Aguardarei o grande dia. As provas não me deterão. Ele me escolheu, foi sua eleição que me fez um vencedor. Nada impedirá que eu chegue a este lugar. Um dia regressarei à minha herança. Meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar. Um dia regressarei à minha herança. Meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar. Um dia regressarei à minha herança. Meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar. Voltarei ao meu lar. Voltarei ao meu lar. Glória a Deus! Há alguns domingos passados, eu me dirigi aos jovens mostrando que dentro da Bíblia Sagrada não existe jovens fracos, não existe jovens delinquentes. Deus não trata com os jovens como nós nos acostumamos a tratar. Deus trata os jovens como trata com qualquer um de nós. E dá a esses jovens responsabilidades que ele daria para qualquer um, para um adulto, para um velho. A idade para Deus não importa. O que importa para Deus é a quantidade de Deus que a pessoa tem. Porque houve muitos velhos na Bíblia que não tinha nada de Deus e para Deus aqueles velhos não tinham valor. Né? Fariseus, Jesus chamou aqueles homens de hipócritas. Pensa em Jesus, Jesus nunca chegou a ser um velho, Jesus morreu aos 33 anos. Jesus morreu aos 33 anos. E Jesus confrontando os sacerdotes já eram homens com mais idade. E ele tinha a liberdade, nem liberdade, mas a ousadia de olhar para aqueles homens muito mais velhos do que eles, chamá-los de hipócritas. Né? Ah,
mas respeita esses homens, eles são velhos. Não, eles são velhos, mas não tem nada de Deus. Eles são velhos, mas não tem nada na vida deles que mereça respeito de Deus. Mas a vida deles eram vidas tão separadas que exigia respeito da sociedade a ponto daqueles homens poderem mandar, governar, matar. Se eles mandassem matar alguém, ninguém se levantava contra eles. Mas quando Jesus vem, Jesus confronta esses homens como se eles não fossem nada. E na verdade eles eram a lei. A lei daqueles dias era os sacerdotes, né? Mas Jesus já trabalhava com gente nova, olhando para aquelas pessoas novas, Deus agora trabalhando com gente nova, olhando para eles como se fossem grandes autoridades. E eu estava meditando hoje na mensagem a crença de Maria. Na sua idade foi quando Maria encontrou com o anjo. E o anjo fez uma saudação para uma moça, assim, que nenhuma pessoa velha havia recebido. Salve a agraciada. O irmão Brana, quando ele fala da visita do anjo para Daniel, o anjo diz para Daniel assim: homem muito amado e mulher agraciada se equiparam às saudações. Quer dizer, você encontrou graça aos olhos de Deus bastante para que Deus possa cumprir a maior promessa até então na sua vida. Deus vai trazer o filho dele à terra e ele te escolheu. Então, São Mateus capítulo 1, verso 18, disse assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José. Aí entra uma coisa maior. Você liberaria a Carol hoje para casar? Você liberaria a Carol para casar com um homem de uns 45, 50? Viúvo? Já pensou? No quanto o plano de Deus nos contraria? Contraria, sim. Deus vem, vai fazer algo e ele não vai te dar muita explicação. Agora, que tal se a Carol tivesse, vamos usar as nossas palavras, enrolou com um velho viúvo, que já tinha uns filhos, e chegou aqui na sua casa e falou: pai, estou grávida. O que acontece quando você mais aliviado? Cai dura. Você tem que chamar o SAMU para ver se reanima. Não entra na sua cabeça uma coisa dessa. Mas não é na cabeça de Deus. No plano de Deus era assim. Só que aí, Carol, vamos fazer uma comparação. Eu não vou te inferiorizar, porque a gente fazer comparação nossa com qualquer personagem bíblico e nós encontrarmos coisas que faltam em nós, não está nos inferiorizando, não. Mas qual que era a maturidade e a estrutura de Maria em relação à sua? Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de ter se ajudado, achou-se ter concebido dos filhos. Então, na sua idade, pela mensagem à crença de Maria, Maria voltava da igreja discutindo com José a promessa que tinha sido pregada. Por que às vezes abre-se a possibilidade da imaturidade? Por que abre a possibilidade da delinquência? Por que abre a possibilidade da falta de estrutura nos jovens? Pelo assunto que rege as suas conversas, que rege as nossas conversas. Porque nós somos aquilo que nós comemos,
isso falando naturalmente, em termos de saúde. Nós somos aquilo que ouvimos, nós somos aquilo de quem recebemos, a influência de quem nós recebemos. Na crença de Maria, irmão Brana diz que tanto Maria como José voltaram discutindo o que havia sido pregado naquela manhã, que foi pregado Isaías, quando Isaías diz que uma virgem conceberia. Mas o sacerdote, outra vez o confronto, o sacerdote disse para eles que aquilo ali não era para o tempo deles, que aquela promessa não estava no seu dia de vigência. E aí José, um homem mais velho, fazendo uma pergunta para sua noiva, muito novinha, e ela disse assim, eu creio que é para agora. Ela estava crendo naquela promessa para agora. Aí eu faria uma pergunta aqui, desde a Clarinha até a Carol aqui. O que vocês estão crendo de promessa para o dia de vocês? Para a idade de vocês? Para o nosso tempo? Vocês estão captando as mensagens que têm sido pregadas? Porque aí nós podemos nos colocar, irmão Adelson, irmão Sérgio está aqui, nós podemos colocar num patamar, nós estamos num patamar mais elevado do que o sacerdote daquele dia lá. Nós não somos tão guardadores de lei como eles eram, mas a nossa visão é muito maior, porque nós estamos dizendo para o nosso povo, a promessa é para hoje. Isso. E eles estavam dizendo, não, a promessa não era. Então observa como que a responsabilidade de vocês aumenta. Se quem está pregando para vocês está dizendo que a promessa é para hoje, vocês têm que ter ações de quem crê e vê a promessa para hoje. No caso dela, ela estava ouvindo que não era, mas tinha ação de quem cria que era. Que coisa. Com essa ação, o irmão Brana diz que depois que José se foi, Maria seguiu adiante assim, de repente ela encontrou um varão, aonde aquele varão faz essa saudação, salve a agraciada. O Senhor é contigo. É a maior coisa na nossa vida, Carol, é você saber que Deus é com você. O Senhor é contigo. E quem te falou isso? O anjo dele. O anjo das mensagens. O anjo que conhece as vidas. E ele me falou que Deus é comigo. Essa é a melhor coisa que nós podemos ter. Então, a Carol, até aqui, você pode ter vivido a vida que viveu. A menininha do papai, a menininha da mamãe. Mas é necessário, Carol, que todos os jovens entendam que nós mudamos de fase nas nossas vidas e como cristãos, a nossa próxima fase, ela sempre tem que ser melhor. Ainda que chegue, como o irmão Brana perguntou para um irmão, parece que aos 75 anos, qual que é a melhor fase da sua vida? Ele disse, agora. O irmão Brana disse, se você tivesse que escolher um pregador, se eu dividiu a vida de 100 anos em quatro partes, né? Ele disse assim, eu iria querer o último 25 anos, a partir dos 75 até os 100, eu iria querer viver essa vida. Eu queria ser um pregador começando de 75. Por quê? Por causa de já ter vivido muito e tudo. Mas aí ele olha para a melhor fase da vida. Mas como que essa fase chegou à melhor? Porque toda fase que vem, ela tem que ser, nós temos que ter melhorado. Nós temos que ter alcançado mais fé, mais estrutura, mais equilíbrio, e isso vem com mais de Deus. Filei, o que o senhor me desejaria nos meus 15 anos? Que Deus seja com você. Amém. A melhor coisa da vida é Deus ser com você. Porque Deus sendo com você, Carol, Ele vai controlar os seus sentimentos, Ele vai controlar a sua vida, seus ouvidos, o que você ouve, o que você fala, no que você envolve, com quem você se envolve. E aí,
Amanhã, daqui a alguns anos, você pode ser tal como estão aqui suas tias, como estão aqui algumas amigas de sua mãe, mãe das suas amigas, mulheres respeitadas, verdadeiras dama. Ah, você lembra da Carol, quando ela era uma menininha? Eu me lembro muito de Jeremias, eu preguei isso para os jovens, Jeremias falando da moça, né? Quando você nasceu, ninguém deu nada por você. Quando eu te encontrei, nem o seu sangue tinha sido limpado, né? Mas depois que você se tornou uma moça, depois que você se aformosou, então logo os olhares se levantaram. E Deus estava falando aquilo com Jerusalém, mas tomando uma moça como exemplo. Enquanto ela é só uma menina, ninguém dá nenhuma atenção para aquela menina. Mas daqui a pouco ela vai se aformosando. E aí começam a olhar para ela. Agora, qual que é a formosura que você vai carregar? É a transformação do seu corpo ou é a transformação do seu espírito? A transformação do seu caráter? É isso que nós precisamos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele começa ruim e termina ruim, né? É um bebê que não anda, um bebê que não fala, um bebê que não tem dente. A gente acha uma maravilha, mas é careca, banguela. A gente sempre acha uma maravilha. E quando morre, também não anda, às vezes não fala, os dentes também já foram. Então, nosso corpo tem um tempo, que ele é um tempo de atração. Ele é bonito em algum tempo, mas ele nasceu feio e vai morrer feio. E vai passar por um tempo que vai ser bonito. Então, esse corpo pouco importa. Agora, nós nascemos sem saber falar, sem saber nada, e a gente vai se tornar cada vez melhor, dependendo do quanto nós vamos assimilar. Nós vamos primeiro assimilar do pai e da mãe, depois nós vamos assimilar dos pastores, dos professores, mas tem um dia que nós temos que assimilar diretamente de Deus. Quando nós assimilamos diretamente de Deus, o Senhor é contigo. Quanto mais nova você puder receber essa frase, o Senhor é contigo, mais bonito será seu caráter, seu testemunho, sua vida, mais admirada você será. Por quem gosta de admirar coisas boas, porque tem gente que gosta de admirar só a fase ruim da vida, que é a fase que nós somos bonitos. Eu acho que eu nunca passei pela fase ruim. Essa é a meta que nós temos que alcançar. Eu preciso chegar ao ponto aonde Deus possa dizer que Ele é comigo. Quando eu chego nisso mais cedo, quando Deus é, Ele não tem variação no tempo. Não é que Ele vai ser ou Ele já foi. Ele vem para a sua vida e se estabelece. Você pode morrer sem dente, você pode morrer muito gorda, muito magra, você pode morrer faltando pedaços. Nós já sepultamos irmãs que a doença veio e tem que cortar a perna dela, tem que cortar o dedo, você pode morrer faltando pedaços. Você dormirá no Senhor uma mulher formosa. Amém. Agora, você pode se tornar a moça mais bonita, a Miss do nosso estado, e ser considerado uma mulher terrível. Né? Por quê? Porque Deus nunca foi contigo. Jezabel era uma mulher formosa. Jezabel foi até uma esposa agradável, mas Deus abominou aquela mulher. Por que Deus abominou aquela mulher? O Branco diz assim, quando ela nasceu, os pais dela, o pai era rei, a mãe, rainha, aquilo era o bebê mais fofo que tinha, era uma coisa mais graciosa que tinha. Mas Deus abominou aquela pessoa. Tanto é que ela viveu lá no passado, e o último livro da Bíblia, Apocalipse, ainda fala das maldades daquela mulher. E tudo que Deus atribui de mal a um ser feminino está colocado em Jezabel. Por isso, nós sempre falamos com as mulheres, cuidado da sua vaidade, cuidado dos seus excessos, cuidado das suas pinturas. Por quê?
porque foi a mulher que Deus mais abominou. Uhum. Deus até desejou dar para ela oportunidade de salvação, mas mesmo assim ela não quis. Então a beleza, Carol, que você tem que trabalhar por ela é essa. Para que qualquer moço possa olhar para você e dizer, Deus está nessa moça. Ali está a mulher virtuosa da minha vida. Essa é uma mãe verdadeira. As outras coisas são acessórios aqui nessa vida. Mas se você achar-se concebida no Espírito Santo, esse é o alto da sua vida. Quando você encontra isso, vai ganhar o resto da sua vida. Eu estava pensando em Maria hoje. A gente tem no mundo uma grande parte da população mundial adora Maria. Uhum. Ela alcançou tanta virtude que mesmo errado, as pessoas estão erradas fazendo isso. Mas elas chegaram a adorar uma Maria. Que mulher que não foi essa? Espera, essa mulher, a vida dela que fez ela ser adorável, era da sua idade. Pensa numa verdadeira vida. Mas como é que uma pessoa consegue, em 15 anos, chegar a um ponto desse? Não é pelos anos, Uhum. é pela entrega a Deus. Então, se você se entrega a Deus, você tem mais condição de ser uma pessoa respeitada. Mais do que sua mãe, mais do que suas tias, mais do que suas avós. Mas as minhas avós têm muito mais idade. Não importa, embora sejam avós honradas, né? Mães, tias. Mas o quanto nós nos entregamos a Deus, nós temos capacidade de superar a idade das pessoas, nós temos capacidade de superar as experiências das pessoas. Eu mesmo já tive que aconselhar pais que eles tinham quase a minha idade. E quando eu falei alguma coisa com eles, eu percebi que houve assim uma certa vontade de contrapor. Eu disse assim, irmão, o senhor não vai olhar pela minha experiência, porque os seus filhos têm quase a minha idade. O senhor tem que olhar o ofício que está te falando. Eu não aceito a pessoa falar assim, mas você não tem idade. Não tem idade, mas tem um chamado. E o meu chamado é maior do que a sua idade. Ou então Deus só tinha que chamar homens velhos que depois de terem criado as suas famílias, que iriam fazer. Mas quando Deus está em você, você é uma pessoa eterna. E gente eterna tem mais idade do que as mais velhas aqui na Terra. Né? Tem mais experiência. A sua experiência, a sua sabedoria, as suas decisões, elas não vêm no tempo vivido da sua escola, do conselho do seu pai, ela vem de Deus tomando decisão no Senhor. E é esse o presente que o Tilei te oferece. Amém. Deus te abençoe muito, que Deus seja contigo e que Ele inunde a sua vida como inundou Maria. O irmão Brano diz assim, a palavra deve estar na noiva tal como estava em Maria. Uhum. Maria estava grávida de quê? Da palavra de Deus. Nós podemos, você pode engravidar-se da palavra de Deus. É lógico que não é ter um bebê, mas é ter um Jesus nascendo a partir de você. Um Jesus se manifestando a partir da sua vida. E quando ele veio, aquilo que era bonito em Maria, do jeito natural, mudou. Porque a Maria, quem sabe, tivesse o seu corpo magrinho, não sei o quê, e aí eu tenho meu irmão Emerson, né? Emerson é muito engraçado. Fala, Lei, as mulheres ficam tentando esconder gravidez. A gravidez enche até o nariz. Então, vamos dizer, daí a pouco Maria estava com o nariz inchado, a barriga, o andar, muda tudo. Mas não era aquilo que era bonito, não. Bonito era o que ela tinha para Deus ter escolhido. Salve a graça. Você seja agraciado, que Deus te abençoe, conduza a sua vida. Se houver muito tempo aqui, que você tenha família, que você seja mãe, mas que tudo que você for seja cristã. Uma mãe cristã, uma esposa cristã. Se você conseguir estudar
Vamos dizer que a Carol se formou, ela é dentista cristã, ela é uma médica cristã. Tudo que você for, você tem que ser cristã. Amém. Cheia de Deus primeiro, para depois qualquer outro. E aí está o segredo do nosso sucesso. Nosso sucesso não é riqueza, nosso sucesso não é popularidade. O nosso sucesso é paz. Eu tenho visto as notícias e as previsões para a economia, as previsões para os países, as previsões hoje, só guerra. É quem vai ganhar a guerra, é quem não vai se envolver na guerra ou quem vai se envolver na guerra. Os países, até o nosso, já está gastando com guerra sem ter guerra. Nós estamos com a fronteira lá em Roraima, com os blindados do exército, estão lá por causa de um pensamento de guerra de um outro país com um outro país. Nós não temos nada a ver com isso, mas a gente também tem que investir em guerra. Então, essas são as previsões. Mas qual é o nosso sucesso? É dentro disso tudo nós estamos em paz. Amém. Por quê? Porque nosso dinheiro não vem do país. Isso. Não! Nosso dinheiro não vem, nosso sustento não vem do nosso trabalho, vem do Senhor. Amém. Amém. O Senhor prometeu cuidar de tudo nas nossas vidas. Então nós podemos ser grandes engenheiros, gente formada e gente sem formação nenhuma. Nós nos sustentamos do mesmo jeito. Amém. Deus abençoe as nossas casas do mesmo jeito. Por isso, Amém. a moça ou o rapaz, ele não busca quem é mais estudado, ele busca quem é mais experiente com Deus. Isso. Amém. Porque quem tem a experiência com Deus, Deus vai cuidar dele. Isso. Tá bom? Seu pai não quer deixar você casar agora, mas eu te desejo uma boa família. Quando seu pai amolecer Resolvido. o coração, né? Mas que Deus te dê graça, que Deus te dê filho, que Deus te dê. Amém. Vamos orar? É isso? Vamos orar por ela? Senhor Deus, nosso Sim, Pai. bondoso Pai. Sim, Senhor. Eu oro agora em favor da Carol, como eu já orei em favor da Maria. Tudo que eu desejo é mais do que o Espírito Santo para mim, como um revestimento, tanto exteriormente como interior. Interiormente como uma semente, como o Senhor revestiu Maria. Exteriormente como o Senhor reveste o teu povo em Efésios. Capacete da salvação, calçado até os pés com o evangelho da paz, todo o corpo protegido. Os teus grandes guerreiros foram protegidos por tua palavra. O Senhor ainda nos dá a condição da palavra sair da nossa boca como uma espada e derrotar os nossos inimigos. Que assim seja na vida da Carol, que ela seja revestida pelo Senhor. Amém. Cada instante da sua vida, ó Pai, que o inimigo não tenha prevalecência sobre ela. Pode até se levantar, só não vai prevalecer. Amém. Nós pedimos a graça do Senhor e eu te peço, derrama sobre ela o Espírito Santo, a porção, o selo, até o dia da redenção, como presente nesse momento. Nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.